Capítulo 291 Recompensas Malucas. Meia-noite. O sistema anunciou que o evento de Natal havia terminado. A partir desse momento, os ladrões de Natal não reapareceriam mais. Os ladrões de Natal que ainda estivessem vivos não deixariam mais presentes pedidos nem contariam pontos após serem mortos. Quanto aos presentes que já haviam sido deixados, eles não seriam afetados se fossem coletados após a meia-noite. Eles ainda poderiam ser trocados por recompensas, já que a troca por recompensas continuava durante todo o dia. As 12 guildas que se aliaram a Exil foram, sem dúvida, as vencedoras do evento de Natal deste ano. A multidão sob a torre do relógio em Sin City explodiu em aplausos. Seus gritos de alegria ecoaram pelo ar. Mas no topo da torre do relógio, Lord Gin simplesmente permanecia parado, sem demonstrar qualquer movimento. A caçada aos monstros havia terminado e Lord Gin finalmente podia descer. Tandhou virou a cabeça para o ar e descobriu que Yeshil já havia adormecido à mesa. Tandhou e Shengu se entroaram. Ele parecia perfeitamente bem alguns minutos atrás, mas, num instante, caiu no sono profundo. Ei, bem, você não podia aguentar mais alguns minutos? Shengu empurrou Yeshil impiedosamente para acordá-lo. O quê? Yeshil murmurou, ainda não acabou. Você ainda não pegou os presentes, disse Tandhou. Podem ir, disse Yeshil, pirando-se em seguida. Ele mudou de posição, como se fosse continuar dormindo. Levante-se. Volte para o seu quarto e durma. Shengu ajudou Yeshil a se levantar. Ok. Eu vou. Yeshil se levantou e saiu da cadeira, balançando. Shengu observou e também ficou surpreso. Ficar acordado por 36 horas sem dormir não era nada muito sério para um adulto. Mas, olhando para a atitude de Yeshil, parecia que ele ia desmaiar a qualquer momento. Shengu refletiu novamente. Durante aquelas 36 horas, Yeshil havia feito o que outros não conseguiam. Para manter seu desempenho, Yeshil precisava estar concentrado o tempo todo. O esgotamento mental era algo que jogadores como eles, que simplesmente corriam de um lado para o outro na esperança de ter sorte, não conseguiam sentir. Bem, vendo Yeshil cambalear novamente, Shengu levantou-se apressadamente e correu para ajudá-lo. Mas, de repente, Yeshil se recompôs e balançou a cabeça, murmurando para si mesmo, surpreso: consigo até dormir enquanto ando. Estou ficando cada vez melhor. Shengu ficou sem palavras. Finalmente, ela conseguiu falar. Você está bem? Estou bem. Vou dormir primeiro. Me ajude a sair da minha conta, disse Yeshil. Eu te ajudo a entregar os presentes. O que aconteceria se você dormisse acidentalmente por 24 horas? Disse Shengu alegremente. Vai em frente. Yeshil riu. Então, caminhou até a escada. Shengu ficou um pouco receosa de que ele caísse se subisse os degraus, mas, ao olhar novamente, viu que os passos de Yeshil eram firmes. O fato de ele estar cambaleando antes poderia realmente ser porque ele não estava acordado e estava sonâmbulo. Ao retornar ao seu lugar, Shengu viu a câmera de Lord Grimm. Lord Grimm estava no topo da torre do relógio, com uma vista panorâmica de toda a cidade. Os outros jogadores estavam reunidos embaixo, como um formigueiro. Os relâmpagos que caíam do alto davam a impressão de que poderiam ser eliminados a qualquer momento. Shengu controlava Lord Grimm na torre do relógio e olhou ao redor para a esquerda e para a direita, sentindo-se um pouco relutante em partir. Ela nunca havia estado ali antes. Isso continuou até que Tandhou lançou um ar de dúvida, deixando Shengu um pouco constrangida. Ela tossiu levemente e perguntou: ainda há presentes para pegar? Aliás, tem sim. Você devia ajudá-lo a pegá-los, disse Tandhou. Certo. Shengu assentiu com a cabeça. Ela abriu o equipamento do Lord Gim e olhou. Seu guarda-chuva das 1000 chances estava bloqueado na forma de arma de fogo. Shengu observou os atributos e ficou incrédulo. Pensando que ela estava realmente usando uma arma de prata, Shengu não conseguia se acalmar. Vou descer, disse Shengu. Vá em frente, disse Tandhou. Shengu interpretava uma personagem que lançava objetos. Embora não conseguisse alcançar o topo da torre do relógio, pular para baixo não era problema. Ela observou a cena uma última vez e então fez Lord Gim pular. Sua personagem desceu em meio à fina chuva. Shengu mirou no chão e calculou o tempo certo. Após vários disparos, Lord Gim finalmente pousou em segurança. Os jogadores da guilda que estavam ao redor da torre ainda estavam lá. Seus sentimentos em relação a Lord Gim eram um tanto complexos, mas quando o viram pular, não sabiam bem o que fazer. Shengu correu até Sostmist para ajudar a recolher os presentes restantes. Os outros jogadores já tinham terminado de pegar os presentes. A pilha ali tinha sido deixada especialmente para o grupo de Yeshil.
Após recolherem cerca de 10 presentes pedidos, Xingu e Tandhou não falaram com esses jogadores da guilda e saíram correndo para encontrar o Papai Noel. Para onde foi aquela irmã? Xingu descobriu que não havia nenhum vestígio daquele lançador. Ah, ela saiu da sessão, disse Tandhou. Os dois não disseram mais nada e entregaram seus presentes ao Papai Noel. Mesmo sem usar sua própria personagem, Xingu continuava olhando as mensagens do sistema e checando repetidamente suas recompensas. Para jogadores como Love Game e Softmist, com tantos presentes e tantas recompensas, eles já haviam aparecido na TV diversas vezes. Aparecer na TV não significava necessariamente que os itens recebidos seriam ótimos. Por exemplo, equipamentos roxos também eram anunciados pelo sistema, mas seu valor era limitado. Mesmo que fossem equipamentos laranja, não se comparavam aos livros de habilidades. Estes não podiam ser trocados, então mesmo com dinheiro, não seria possível obtê-los. O grupo de Ishio encontrou livros de habilidades durante todo o evento, mas a sorte de Tandhou foi a melhor. Ela conseguiu um total de 55 pontos com livros de habilidades, enquanto Ishio conseguiu 45. Sumushin teve o pior desempenho. Ela só encontrou os dois livros de habilidades mais fracos, valendo 5 pontos cada, totalizando 10 pontos. Além disso, havia vários materiais incomuns e um monte de outras coisas. Tanhou não fazia ideia do valor desses itens, então os guardou por enquanto e decidiu organizá-los depois que o evento terminasse. E a recompensa mais incrível foi a experiência. Quando o evento terminou, os 3 personagens tinham subido para o nível 37. Os jogadores das outras guildas começaram em um nível mais alto e, após cooperarem com Lord Grim, sua eficiência também aumentou consideravelmente. No entanto, eles receberam bem menos presentes, então suas recompensas não se comparavam às do grupo de Ishio. Depois de trocarem seus presentes, eles subiram para o nível 38. Quanto ao impotente Shen Yui, ele só podia encarar a tabela de classificação. Os níveis de seus 15 heróis não se comparavam aos do grupo de Lord Grim. Quando chegaram a Sin City para o evento, aqueles 3 estavam apenas no nível 31 e 3 níveis abaixo deles. Nas 36 horas do evento de Natal, eles subiram 6 níveis, enquanto a excelente Dynasty, com suas migas, só conseguiu subir 2 níveis. Embora tivessem um desempenho melhor do que a maioria dos jogadores e fossem considerados excepcionais entre os jogadores, a maioria dos jogadores não eram adversários da excelente Dynasty. Seus concorrentes, aqueles com quem eles queriam competir, já estavam 2 níveis acima deles. Shen Yui estava impotente diante desses resultados. Mesmo estando na parte inferior da tabela de classificação, eles felizmente haviam conseguido entrar na tabela de classificação dos níveis 36 a 40. Já a Sansara havia caído para o meio da tabela de classificação dos níveis 31 a 35. A classificação por níveis mais altos tinha suas vantagens. Quanto maior o nível, maiores eram as recompensas em experiência, ouro, equipamentos e materiais. As recompensas para o ranking de níveis 36-40 eram muito melhores do que as recompensas para o ranking de níveis 31-35. Acabou Shenyu e finalmente concluiu que a classificação não mudaria mais. Ele soltou um suspiro profundo. Naquele momento, não estava muito irritado, pois já havia reconhecido a derrota. Capítulo 292 As consequências. Ao final do evento de Natal, o chat estava repleto de jogadores anunciando suas recompensas. Após uma onda de agitação, as coisas gradualmente começaram a se acalmar. Quando os jogadores receberam a notificação de que o evento havia terminado, a maioria deles concluiu a troca de presentes e, em seguida, saiu do jogo. Além das recompensas obtidas com a troca dos presentes pedidos, as maiores recompensas vieram daquelas baseadas no total de pontos acumulados. Logo após receber seu último presente de Natal, Tandhou abriu imediatamente. Com um clarão, ela ganhou uma grande quantidade de experiência e Softmist saltou diretamente para o nível 38. Ela também recebeu uma arma vermelha brilhante, laranja, a alabarda de fogo brilhante de mago de batalha nível 40. Alabarda de fogo incandescente, nível 40. Peso 3,3 kg. Velocidade de ataque 1. Ataque físico 470. Ataque mágico 355. Força mais 15. Nível da habilidade Caçador de Fogo mais 2. Os ataques têm 3% de chance de queimar o alvo. Ao examinar a arma, Tandhou a comparou com sua arma roxa de nível 30 anterior, a Lança da Lua Escarlate, ataque físico 330, ataque mágico 250. Que incrível! Até Tandhou percebeu. Você conseguiu uma arma laranja. Sua sorte não é ruim, elogiou Shengu.
Para uma jogadora com uma conta de nível máximo, uma arma laranja de nível 40 não seria motivo para tanta inveja. Lodgin também recebeu seu presente final. Mas quando Shengu viu as palavras presente de Natal, hesitou antes de finalmente fechar a janela e sair do jogo. Ela retornou ao seu Shazingase. A quantidade de pontos que ela havia acumulado naturalmente não se comparava à quantidade de pontos que Ishio e Tanho haviam acumulado. Mesmo assim, ela ainda aguardava ansiosamente seu presente final. Shengu respirou fundo e então abriu seu presente. Ouviram-se sons de chocalho. Ela havia aberto um maço de moedas. Mas, além disso, não havia mais nada. Shengu claramente só havia conseguido algo muito, muito comum. Ao ver o saco de dinheiro, Shengu percebeu que apenas Yeshio e Tanho haviam lucrado hoje. Seu trabalho em Shazingase sempre fora mediano. Ela se esforçava ao máximo, mas a maior parte do tempo era gasta se animando com a empolgação alheia. Pensando bem, até ela achava um pouco engraçado. Depois de abrir os presentes, não havia mais nada para fazer, então Shengu parou de jogar. Foi um dia longo. Você deveria ir dormir cedo, disse Shengu para Tanho. Ufa, Tanho se sentiu um pouco perdida. 36 horas pareciam muito tempo, mas na verdade não foram tanto assim. Além do breve cochilo, a maior parte do seu tempo foi dedicada ao evento agitado. Agora que o evento havia terminado, ela de repente não sabia mais o que fazer. Normalmente, a essa hora, as masmorras eram reabertas e ela se juntava a um grupo para explorá-las. Mas agora, seu grupo habitual não estava lá. Seu personagem havia subido de nível extremamente rápido. Num piscar de olhos, ela passou do nível 31 para o nível 38. Para onde ela deveria ir agora, nesse nível? O que ela ia fazer? Danho não tinha a menor ideia. Ela olhou fixamente para o jogo e então acenou com a cabeça para Shengu. Ok, vou dormir. Como resultado, não havia Tanho no canto esta noite, nem Ishio na recepção. Tudo parecia como antes da chegada de Ishio. Às 9 da manhã, Ishio acordou em sua cama. A luz do sol brilhava através da janela miserável, deixando um raio de luz na sala de armazenamento escura. Poe pairava no raio de luz. Ishio olhou para aquilo sem expressão e não pôde deixar de se lembrar da chuva em Sin City que flutuava daquela maneira. As loucas 36 horas tinham acabado. Ishio só se deu conta disso agora. Esfregou a cabeça, levantou-se, vestiu-se e saiu do quarto. A televisão estava ligada na sala de estar. Shengu estava dentro de seu saco de dormir e assistia à TV sentada no sofá, com a cabeça moada. Chefe, chamou Ishio. Shengu virou a cabeça e disse, com a boca cheia de espuma, uma saudação. Em seguida, virou-se e continuou assistindo à TV. Ishio ficou sem palavras. Quem imaginaria que alguém assistindo TV no sofá daquele jeito escoaria os dentes ao mesmo tempo? Posso usar o banheiro? Perguntou Ishio. Au au au. Shengu se levantou e correu para o banheiro. Depois de garejar e enxaguar a boca, limpou a espuma branca e saiu. Pode ir. Certo. Ishio entrou. Eu não abri seu presente de Natal. Não se esqueça de abri-lo, disse Shengu. Certo. Ishio acenou com a cabeça. Quando terminou de se lavar, Shengu já havia desligado a TV e saído. A porta do quarto de Tanho estava aberta, mas ela não estava lá. Ishio saiu e foi até a Lan House. Bom dia. Ele cumprimentou os funcionários que trabalhavam na Lan House. Ishio viu Tanho e Shengu sentados juntos em seus lugares reservados nos computadores. Ishio caminhou até eles e os cumprimentou, mas não se sentou ao lado deles. Vou para a área de fumantes. Certo. Shengu obviamente não o impediria. Ela só conseguiu resistir porque a situação de ontem tinha sido especial. Ela não gostava de fumaça de cigarro. A Lana House estava praticamente vazia pela manhã. Ishio escolheu um lugar aleatoriamente e passou seu cartão para entrar no jogo. Assim que ele entrou online, recebeu imediatamente uma mensagem das Teamed Boom Invasion, que estava chorando para ele. Veterano, o que aconteceu? Como vocês chegaram ao nível 5 e 8 de repente, em uma noite? Teamed Boom Invasion adicionou vários emoticôns de choro. Evento de Natal. Onde você esteve nos últimos 2 dias? Respondeu Ishio. Eu também estava em um evento de Natal, disse Teamed Boom Invasion. O quê? Como é que eu não te vi online? Porque eu entraria online? Fui beber com uns amigos. Ficamos muito bêbados e eu dormi o dia inteiro ontem. Entrei no jogo hoje para dar uma olhada e tudo mudou. Quantos dias eu dormi? Que dia é hoje? Ishio ficou sem palavras. O evento de Natal dos Teamed Boom Invasion havia acontecido offline. Ele respondeu, impotente, houve um evento de Natal no jogo. Ele permitiu que você subisse de nível muito rápido.
Nós subimos de nível várias vezes por causa disso. Existiu algo assim? Pyramid Boom Invasion ficou surpreso. Para esse tipo de feriado, o jogo costuma ter eventos. Ishio achou que Pyramid Boom Invasion já tinha jogado antes, então deveria saber disso. É verdade. Como podia me esquecer? Pyramid Boom Invasion percebeu de repente e começou a chorar como se sua mãe tivesse falecido. Apece e alcance-nos. Com uma diferença dessas, o que mais Ishio poderia dizer? Senhor, vou te dar meu número. Se algo assim acontecer de novo, me liga. A invasão dos pães cozidos no vapor foi muito triste. Certo, respondeu Yeshio. Ele anotou o número da invasão do pãozinho no vapor e disse para a invasão do pãozinho no vapor, que estava chorando, Tená. Yeshio abriu o inventário do Lord Grimm. Ele viu o presente de Natal e o abriu. Um clarão de luz. Os pontos de Lord Grimm e Soft Mist estavam bem altos, então a recompensa de experiência que receberam foi praticamente a mesma. Com essa experiência, Lord Grimm também subiu para o nível 38. Além disso, ele também ganhou uma recompensa que o colocou na TV, uma arma laranja de nível 40, a Garra Sombria. As garras eram armas da classe lutador e eram mais comumente usadas por bigões. A Garra Sombria era uma arma laranja, então seus atributos não precisavam ser mencionados. No entanto, Ishio não precisava dela para aprimorar seu guarda-chuva das 1000 chances. Ishio imediatamente enviou uma mensagem para o sistema Mad Boom Invasion e passou os atributos da Garra Sombria. Senhor, estou a invasão do pãozinho no vapor. Apresse-se e suba de nível. Quando você chegar ao nível 40, eu lhe darei. Eu vou, gritou Stamed Boom Invasion. Ishio sorriu e fechou a janela de bate-papo. Seu Lord Gin ainda estava em Sin City e carregava muitos itens. Ele ainda tinha muito peso e precisava se livrar dele. Após retornar à cidade de Kondi, ele correu diretamente para o depósito. No caminho, Ishio tomou cuidado para ver se estava recebendo atenção especial das grandes guildas. Não se deixe enganar pela felicidade e harmonia demonstradas no evento de Natal de ontem. Esse capítulo já havia se encerrado. O que viesse a seguir não mudaria nada. Inimigos como a guilda Bluebrook e o Jardim de Eva certamente não se tornariam amigos repentinamente após uma breve aliança. Quanto a Ishio, aos olhos das guildas, ele havia voltado a ser aquele sequestrador de registros de masmorras, especialmente agora que o nível de Lord Grimm podia ser comparado ao deles, o que os deixaria com medo novamente. Ao observar seus arredores, Ishio não encontrou nada de incomum. Ao chegar ao depósito, rapidamente o organizou. Mesmo tendo muitos materiais, ainda não tinha o suficiente para aprimorar seu guarda-chuva das 1000 chances para o nível 35. Para as peças que faltavam, deveria ir ao mercado ou vender mais alguns dias. Ishio pensou e abriu o ranking dos recordes das masmorras. Ele olhou e ficou surpreso. Desfiladeiro das linhas e Floresta de Fogo. Os tempos mais rápidos dessas duas masmorras eram bastante assustadores. Capítulo 293 Forma de Lança. Nível 35. O novo recorde do Line Canyon superou o recorde estabelecido pelo Mystic Castle, que havia usado o guia de Yeshio por 2 minutos. O recordista anterior era o Tyrannical Ambition. Mesmo tendo também o guia de Yeshio, o novo recorde ultrapassou o limite que o guia de Yeshio conseguia atingir. Yeshio não fazia ideia de como eles tinham conseguido. Analisando novamente o histórico de Fire Forest, o recordista atual pertence à Bluebrook Guild. O recorde deles também é incrivelmente alto. Além disso, não apenas os recordes mais altos eram impressionantes, como os 10 primeiros recordes eram suficientes para deixar os jogadores boquiabertos. No evento de Natal, todos os jogadores estavam concentrados na competição. Os anúncios de recordes quebrados eram ofuscados pelas frequentes notificações de recompensas dos presentes. Ishio não havia percebido a intensa disputa pelos recordes durante aquelas 36 horas. Ao pensar nisso, Ishio percebeu o que havia acontecido. Esses registros surgiram por causa do evento de Natal. Assim como a névoa suave de Tang-Ho podia ter espírito de batalha temporariamente, as equipes recordistas das guildas claramente se aproveitaram do evento de Natal para obter habilidades que não deveriam ter nesse nível, a fim de criar uma equipe extremamente forte, ainda que temporariamente. Esse tipo de equipe deixaria de existir após o término do evento, mas seus recordes permaneceriam. Aproveitando a oportunidade, a Tyrannical Ambition lançou um recorde absurdo em Line Canyon. Embora ninguém tenha notado na hora, certamente haveria maneiras de chamar a atenção. E quem mais precisava disso era a Bluebrook Guild, que soube aproveitar a oportunidade e criar o recorde da Fire Forest. A crise constrangedora da guilda finalmente poderia ser resolvida. Após refletir sobre tudo isso, Ishio sorriu.
Não havia mais nada de valor que pudesse ser obtido nessas duas masmorras. Ishio abriu os registros das masmorras da Cidade do Pecado e os verificou. Os registros de Sin City eram mais normais. Essa masmorra exigia que os jogadores estivessem entre os níveis 37 e 39. Os únicos jogadores que haviam alcançado esse nível eram os 99 jogadores da equipe de Ishio. Os jogadores de alto nível da excelente dinastia ainda estavam na faixa do nível 36 e não poderiam participar da competição da masmorra de Sin City, por enquanto. O evento de Natal premiou com vários equipamentos excelentes. As 12 guildas aliadas a Lixio já haviam distribuído seus equipamentos para formar uma equipe extremamente forte. Ao final da noite de ontem, o recorde da masmorra de Sin City foi estabelecido. O atual recordista é o Jardim de Evas. Ambição Tirânica, Guilda Riacho Azul, Jardim de Evas. As três principais guildas de Glória aproveitaram ao máximo este evento. É preciso reconhecer que sua capacidade de superar as outras guildas não foi sem motivo. Vendo que a competição de masmorras já havia chegado à Cidade do Pecado, Ishio teve que se apressar. Ele ainda não havia pesquisado a masmorra. Afinal, não havia como ele saber que eles chegariam ao nível 38 com este evento. Agora seria útil começar sua pesquisa para o guia que pretendia vender. E os vídeos? Ishio abriu um navegador para procurar materiais. Ishio não criaria um guia para leigos como Luz Oculta. Ele precisava encontrar os pontos cruciais e criar algo novo. Ele afastou o jogo para um canto. Ishio foi ao guias e assistiu a vídeos enquanto criava um novo arquivo no computador para anotar as informações. Depois de ter algumas ideias, ele ainda precisava voltar ao jogo para testá-las. Ishio retornou ao jogo, mas não foi diretamente para a masmorra. Em vez disso, foi para o editor de equipamentos do jogo. Ele ainda não tinha todos os materiais necessários para aprimorar completamente o guarda-chuva das 1000 chances, mas podia aprimorar algumas das formas. Ele possuía o restante dos materiais de Line Canyon, com exceção da arma laranja do mestre espadachim da ilusão Aon, a lâmina da ilusão escarlate. 40 sedas de verme da areia foram usadas para melhorar a cobertura do guarda-chuva das 1000 chances para o nível 35. A peça que conecta as hastes do guarda-chuva, a cobertura e o mastro precisava do raríssimo cristal de âmbar, o material incomum obtido ao derrotar o chefe selvagem Clifford Alpine. A peça de conexão não era muito chamativa, mas era extremamente importante. Durante a pesquisa para o guarda-chuva das 1000 chances, muitos testes foram feitos para essa peça. Naquela época, muitos materiais foram usados. Mas, após a transformação, o guarda-chuva das 1000 chances se desfazia imediatamente depois de tudo montado. Para encontrar materiais que pudessem ser usados nos diferentes níveis, foi necessário um grande esforço. E agora, Ishio estava adicionando o cristal âmbar ao molde. Depois de desmontar o guarda-chuva das 1000 chances, ele só precisava substituir a peça original pela nova. Em seguida, Ishio usou as caudas do escorpião escarlate e os ferrões escarlates. Eram necessárias 8 de cada. Neste momento, elas foram usadas para substituir as 8 presas afiadas de lobo branco da ponta do guarda-chuva. Na ponta do guarda-chuva recém-modificado, exibia-se a cauda de um escorpião escarlate de um preto intenso. Ao longo das costas da estrutura semelhante a um ferrão, havia listas pretas combinadas com finas linhas vermelho-sangue, os ferrões escarlates. Após trocar tudo, Ishio salvou a nova edição e voltou ao jogo. Atualmente, Lord Green ainda estava em Kondi City. Mesmo sendo uma zona segura, era possível alterar as formações das armas para verificar os atributos. Ele pegou o guarda-chuva das 1000 chances aprimorado e o transformou em uma lança. A ponta do guarda-chuva era formada por caudas de escorpião escarlate unidas. Os ganchos invertidos não se encaixavam perfeitamente, mas os 8 ferrões escarlates se uniam, criando uma única ponta escarlate. Os atributos: guarda-chuva das 1000 chances forma de lança, nível 35. Peso, 2,3 kg. Durabilidade, 20 litros. Velocidade de ataque, 5. Ataque físico, 470. Ataque mágico, 350. Uma arma prateada de nível 35 tinha um ataque que não pedia para uma arma laranja de nível 40. Esses atributos eram semelhantes aos da nova arma laranja de nível 40 de Tang-Ho, a alabarda de fogo brilhante, mas a alabarda de fogo brilhante tinha uma velocidade de ataque de 1, enquanto seu guarda-chuva das 1000 chances tinha uma velocidade de ataque de 5. Uma velocidade de ataque de 5 e uma velocidade de ataque de 1 não significavam que a diferença era de 5 vezes. Nos primórdios de Glory, a velocidade de ataque não era representada por números. Os números foram adicionados para ajudar os jogadores a entender o conceito de atributos de velocidade de ataque mais 2 para uma arma.
A diferença na velocidade de ataque era de apenas 1,25 vezes, com base nos dados divulgados ao público. Esse número não parecia significativo, mas na prática, um jogador conseguia facilmente perceber a diferença. Já a diferença entre uma velocidade de ataque de 9 e 10 era mínima, sendo perceptível apenas para um jogador extremamente habilidoso. Além disso, havia também uma configuração que desagradava os jogadores. A velocidade de ataque só aparecia como um número inteiro. Isso significava que, na verdade, havia casas decimais ocultas. E essa parte arredondada para cima ou para baixo só podia ser descoberta por meio de pesquisa. Mas, em todo caso, independentemente da diferença decimal entre a velocidade de ataque 5 e a velocidade de ataque 1, contanto que a diferença entre as duas velocidades de ataque fosse maior que 3, era o suficiente para a maioria dos jogadores sentir a diferença. E, comparado aos atributos adicionais da Labareda de Fogo Brilhante, o Guarda-Chuva das Mil Chances finalmente deixou de ser completamente inútil. O guarda-chuva de nível 35 com 1000 chances tinha 8% de chance de envenenar e 8% de chance de causar sangramento. Capítulo 294 Criando uma lâmina. Até então, além do ataque de uma arma de prata, o guarda-chuva das 1000 chances não possuía nenhum atributo adicional. Era como um equipamento branco. Mesmo os equipamentos verdes obtidos em missões frequentemente adicionavam força, inteligência, etc. Mas o guarda-chuva das 1000 chances nunca teve nenhum. Até agora. No nível 35, o guarda-chuva das 1000 chances finalmente passou a possuir atributos adicionais. As caudas de escorpião escarlate e os ferrões escarlates adicionavam efeitos de sangramento e veneno. Comparando com a chance de queimadura de 3% da lança de fogo brilhante, não era difícil perceber o quão incrível era a chance de 8% do guarda-chuva das 1000 chances. Após verificar que não havia problemas, Yeshio relaxou. Os atributos de armas feitas à mão dependiam dos detalhes. Se o comprimento das 8 caudas de escorpião escarlate fosse diferente ou se os 8 ferrões escarlates fossem montados de maneira diferente, era possível que os atributos da arma fossem afetados negativamente. Os resultados atuais só haviam sido obtidos por meio de inúmeros experimentos. Vendo que a forma de lança era como ele esperava, Yeshio digitou em seu teclado. As mãos de Lord Lin tremeram e abriram a cobertura do guarda-chuva das 1000 chances, revelando-o como um guarda-chuva aberto. Para o guarda-chuva das 1000 chances, essa era a forma de escudo. A Cera do Verme da Areia não adicionou nenhum atributo extra à forma de escudo de nível 35, mas a defesa fundamental e a capacidade de absorver dano foram aprimoradas. No entanto, a durabilidade do guarda-chuva das 1000 chances permaneceu inalterada. Isso significa que, quanto maior o nível, menos o escudo pode ser usado. Essa forma de escudo só pode ser utilizada nos momentos mais cruciais. As formas de lança e escudo haviam sido bem aprimoradas, mas as outras partes do guarda-chuva das 1000 chances, como os ossos do guarda-chuva, o mastro, a espada, etc., ainda não podiam ser aprimoradas porque ele não tinha materiais suficientes. Além da lâmina da ilusão escarlate do desfiladeiro da linha, os outros materiais vieram da floresta de fogo de nível 34-36. Ainda não havia muitos materiais da floresta de fogo em todo o 10º servidor, então era bem difícil coletá-los agora. Como resultado, Ishio não estava com muita pressa em procurar materiais. Quanto à lâmina da ilusão escarlate, Ishio perguntou à ambição tirânica sobre ela 2 vezes. Na primeira vez, ela foi deixada de lado porque eles não aceitaram o preço que ele ofereceu para não atuar. A segunda vez foi na aposta de Zhang Xinji, onde a arma laranja foi colocada em jogo. Infelizmente, a ambição tirânica disse que não a possuía e compensou com outros materiais. Ishio não sabia se a ambição tirânica realmente a possuía ou não, mas pelo menos podia constatar que as armas laranja eram de fato raras. Eu poderia tentar comprar a arma, pensou Ishio. Ele digitou no chat global um pedido para comprar uma lâmina da ilusão escarlate. O mundo era vasto, e mesmo que fosse uma arma laranja rara, depois de tantos dias com incontáveis jogadores explorando a masmorra, Ishio acreditava que deveria haver pelo menos algumas por aí. E não deu outra. Vários convites de amizade foram enviados rapidamente para ele. Ishio os adicionou um por um e perguntou. Dos 5, um deles tinha entendido errado. O jogador pensou que estava vendendo a espada em vez de comprá-la. Com um movimento rápido, ele se tornou o concorrente de Ishio. Ishio ignorou e perguntou aos outros 4. Ishio tinha uma ideia do preço da lâmina da ilusão escarlate. Ele só esperava não encontrar aquele tipo de novato teimoso que não abriria mão de um preço alto. Mesmo que Ishio não tivesse economizado nada com seu guarda-chuva das 1000 chances, isso não significava que ele gastaria mais do que o necessário.
Desses quatro, um deles estava apenas curioso sobre o preço. Ele nem sequer disse se tinha o item ou não. Quanto aos outros três, dois deles se aproximaram e perguntaram o preço de Yishio. Yishio, naturalmente, ofereceu um preço justo. No final, um deles respondeu simplesmente com um tchau, como se tivesse encontrado um golpista. O outro ficou em silêncio por um tempo após ouvir a resposta de Yishio, pensando no que fazer. Já o último ofereceu um preço diretamente a Yishio. Seu preço inicial era muito mais alto do que o preço justo que Yishio havia proposto. Isso era normal, afinal, o vendedor sempre tenta vender por um preço maior. Yishio não se apressou em responder e esperou pelo jogador que ainda não havia respondido. Em um instante, o jogador respondeu, um pouco baixo. Yishio não disse muito e aumentou o preço que pedia. Em seguida, respondeu com o mesmo preço para ambos. O preço era mais alto do que o preço inicial, mas comparado ao preço oferecido pelo outro rapaz era mais baixo. No final, aquele que ofereceu um preço defendeu-o, enquanto o outro, agora com um preço mais alto, hesitou novamente e depois respondeu que aceitaria. Ishii marcou uma reunião imediatamente, enquanto enviava uma resposta ao outro dizendo: Desculpe, recebi outra proposta. As mensagens desse jogador pararam e nada mais chegou. Se ele se arrependeu da proposta ou não, ninguém jamais saberá. Ishii não tinha muito dinheiro, mas tinha materiais. Por isso, enviou uma mensagem ao vendedor para negociar e ver se ele aceitava os materiais. Se fosse um novato que não conhecesse o valor de materiais incomuns, certamente não daria certo. Felizmente, parece que o jogador entendeu e, após uma breve conversa, aceitou a oferta de Ishii sem hesitar. Os dois trouxeram seus itens e se encontraram em um local combinado. Após iniciarem a troca, cada um colocou seus itens e aceitou. Como em inúmeras outras transações, tudo terminou pacificamente. Os dois se despediram e foram fazer suas coisas. Ishii entrou no editor de equipamentos. Tudo o que ele precisava fazer era dar ao material o formato correto. Claro, para chegar a esse ponto, inúmeras tentativas e erros haviam sido cometidos. Ishii refletiu sobre tudo isso com um toque de emoção. A lâmina da ilusão escalate já havia sido moldada no formato correto. Ele tocou a espada e salvou o editor. Ele então entrou no jogo e retirou a espada do cabo do guarda-chuva das mil chances. Além da cor vermelha da lâmina, que antes era da lâmina da ilusão escalate, tudo mais havia mudado. Guarda-chuva das mil chances, forma de espada, nível 35, ataque físico 390, ataque mágico 440. Além disso, houve um aumento de 2% na chance de acerto crítico. Esse era um efeito adicional que estava originalmente presente na lâmina da ilusão escalate e não desapareceu após ser adicionado ao editor. Após isso, Yeshio só precisava esperar alguns dias para que o 10º servidor realizasse mais masmorras da Floresta de Fogo antes de poder fazer mais melhorias. Ele poderia então vender seus guias pelos itens assim que fossem coletados pelas guildas. Reunir todos os materiais sozinho era impossível. Lord Lin deixou Kuanji City e seguiu em direção a Sin City. Ishio mandou uma mensagem para Tang Hou, perguntando se ela queria ir a uma masmorra. Na verdade, Ishio tinha a capacidade de completar a masmorra sozinho. No entanto, ao fazer masmorra sozinho, não era possível encontrar um chefe secreto. Ishio refletiu sobre isso e decidiu que precisava de um parceiro. Tang Hou estava seguindo um guia e completando algumas missões. Softmist subiu do nível 31 para o 38 muito rapidamente. Entre a grande quantidade de missões nesses 7 níveis, havia algumas que recompensavam com pontos de habilidade ou atributo. Ao ouvir o chamado de Ishio, ela imediatamente deixou as missões de lado e correu para brincar com ele em Sin City. Em Las Vegas, os dois se conheceram e festejaram bastante. Só nós dois. Tang Hou olhou para a esquerda e para a direita, mas não viu mais ninguém. Senão, quem mais? Perguntou Ishio. Além de Su Mushen, os outros jogadores com quem ele era amigo não tinham nível suficiente para entrar nas masmorras de Sin City. Certo, então vamos lá, disse Tang Hou. Quando ela disse só nós duas, ela não estava duvidando que as duas seriam capazes de concluir a masmorra. Significava que, se fossem apenas elas, deveriam começar imediatamente. A masmorra de Sin City ficava localizada em uma prisão. Os habitantes de Sin City eram todos criminosos, prisioneiros fugitivos. Essa prisão também não tinha regras. Os prisioneiros podiam circular livremente. O contexto da missão e a história eram de uma rebelião na prisão, onde todos os guardas foram mortos. O trabalho deles era impedir que os prisioneiros escapassem à força. Yeshio e Tang Hou. Um deles havia lido o enredo 10 anos atrás, enquanto a outra se sentia tonta com a quantidade de texto. Naquele momento, como poderia se imputar em entender tudo aquilo? Os dois foram até a entrada da masmorra e entraram rapidamente.
tinham apenas um objetivo: matar. Capítulo 295 Batalha de Palavras. A prisão subterrânea era escura e úmida. Assim que os dois personagens entraram, pisaram em uma pequena poça. A água lhe espirrou no chão. Não muito longe dali, alguns monstros imediatamente viraram a cabeça e correram em direção a eles ao ouvirem o som. A prisão subterrânea não dava aos jogadores tempo para se prepararem. Assim que entravam, tinham que lutar. Tenho gostava dessa agilidade. Sua névoa suave já havia avançado para enfrentá-los em combate. Naquele ambiente escuro, o brilho de sua lança da lua escarlate reluzia intensamente. Os dois eram mais do que suficientes para lidar com essa masmorra. No entanto, não conseguiam pensar em criar nenhum tipo de registro. Ishio tinha vindo para estudar a masmorra. Vendo que Tenho não tinha problemas para lidar com os monstros, ele a deixou em paz e continuou caminhando até chegar à posição planejada, onde começou a praticar. Tanrou era apenas uma pessoa e precisava de algum tempo para derrotar os monstros da masmorra. Quando terminou, correu até onde Lord Gin estava e descobriu que ele era inesperadamente ainda mais lento do que ela. E muito. O que você está fazendo? Perguntou Tanrou, curiosa. Embora Ishio normalmente nunca se esforçasse ao máximo nas masmorras, ele nunca tinha agido assim. Estou estudando algumas coisas. Pode continuar matando, disse Ishio. Certo. Tanrou continuou em frente. Embora ambos estivessem na mesma masmorra, estavam praticamente fazendo coisas diferentes. Tanrou avançou. Virou-se e viu que Lord Gin ainda estava no mesmo lugar, com os mesmos poucos monstros. Em Glory, os membros da equipe só compartilhavam experiência dentro de um certo alcance. Soft Mist estava prestes a sair desse alcance, então Tanrou não teve escolha a não ser voltar. Você ainda não terminou? Perguntou Tanrou depois de correr até lá, embora não tivesse a ajuda de Soft Mist. Sim, me ajude a testar e Shio pediu ajuda de Tanrou. Como resultado, nessa masmorra, a maioria dos monstros foi morta por Tanrou, enquanto Ishio frequentemente ficava parado em algum ponto. Uma vez parado, ele permanecia ali por vários minutos. Com os dois se revezando dessa forma, a masmorra levou quase 2 horas para ser concluída. Após a primeira tentativa, Tanrou não disse nada. Durante a segunda investida, Ishio não estava mais correndo e parando como antes. Ele começou a matar monstros extremamente rápido, especialmente nos lugares onde costumava parar. Quando avançava nessas áreas, ele estava muito mais concentrado e eficiente. O que você acha? Perguntou Tandro. Ela já havia ajudado Ishio algumas vezes e ouvido suas explicações. Ela já havia entendido que Ishio estava estudando novas estratégias para concluir a masmorra mais rapidamente. Nada mal. A pesquisa de Ishio correu sem problemas. Será usado para bater recordes? Sim, mas não vamos usá-lo. Então, para que serve? Perguntou Thunderhole. Como um livro didático para ser vendido às grandes corporações de ofício. Eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles precisam depender de você? É difícil dizer, admitiu Ishio. Ishio havia descartado o antigo e adotado o novo para aumentar a eficiência na limpeza das masmorras. Será que ele era realmente o único capaz disso? Ishio compreendeu que talvez não. A masmorra foi consertada. Para muitos jogadores novos, contanto que dedicassem um pouco de esforço à pesquisa, todos tinham a capacidade de elaborar uma nova estratégia. A vantagem de Ishio era que ele conseguia encontrar a estratégia mais precisa no menor tempo possível. Na prisão subterrânea de Sin City, Ishio passou a manhã e a tarde percorrendo a masmorra 3 vezes para definir a estratégia. No entanto, para outros, o esforço e o tempo necessários seriam muito maiores do que os de Ishio. Por exemplo, ambição tirânica. A ambição tirânica percebeu que o guia que haviam comprado de Ishio era praticamente idêntico à estratégia usual. Havia apenas alguns pontos alterados. No entanto, essas poucas alterações aumentaram imediatamente a eficiência de todo o guia. Esse tipo de estratégia proporcionou a Jiang uma grande revelação. Jiang obviamente não tinha certeza se poderia se comparar ao deus Yikyo. No entanto, aquilo era apenas uma masmorra, que era a área de especialização dos seus especialistas dentro do jogo. Alguns dos argumentos no guia de Rikyu lhe deram alguma inspiração. Talvez eles não precisassem trocar materiais pelo guia dele. Poderiam criar o próprio guia. Jiang Yu estava fazendo exatamente isso naquele momento. Desde a noite passada até agora, ele havia usado todas as contas que tinha à disposição. Não sabia quantas vezes havia explorado aquela masmorra. Há pouco tempo, descobrira algo novo e estava anotando em um documento. Jiang Yu estava de ótimo humor e o guia estava quase pronto. Líder da guilda, está na hora de comer.
Quando um subordinado ligou para chamar para o almoço, Jiang Yu digitou o último sinal de pontuação. Primado, Jiang Yu apagou o ponto final que havia inserido e acrescentou um ponto de exclamação para expressar seu humor. Ele salvou e fechou o documento. Jiang Yu se levantou com o rosto radiante. O que vamos almoçar? Apesar da noite em claro, Jiang Yu não se sentia nem um pouco cansado. Tudo porque estava extremamente feliz. Eles haviam se beneficiado muito do evento de Natal e aproveitaram a oportunidade para recuperar o recorde pedido de Lane Canyon. E agora era hora de conquistar também o recorde de Sin City. A primavera já havia chegado para Jiang Yu. Líder da guilda, as coisas estão indo bem no 10º servidor, Im? Perguntou um subordinado. Sim, está indo bem, está indo bem. Jiang Yu sorriu. Todos estavam felizes. Desde a interferência de Jiang Yu no 10º servidor, uma nuvem negra parecia parar sobre o estúdio do Clube Tyranny. Até mesmo aqueles que não estavam envolvidos no 10º servidor foram afetados pela situação. Os repetidos encontros conturbados de Jiang Yu com a parede no 10º servidor criaram um ambiente ainda mais tenso no estúdio. Nos últimos dias, a atmosfera na sala tem oscilado constantemente. E agora, finalmente, parecia que nos últimos 2 dias o céu havia se aberto após a tempestade. O líder da guilda tinha um grande sorriso no rosto e não se repreendia mais com tanta frequência. Ele até contava algumas piadas para eles ouvirem, mesmo que não fossem engraçadas. Após o almoço, Jiang Yu não foi dormir. Ele entrou diretamente no 10º servidor e contatou Cold Knight. No entanto, naquele momento, o próprio Cold Knight não estava lá. Era outra pessoa que havia assumido a conta para upá-lo. Embora, para usar a mesma conta, as duas pessoas estivessem definitivamente juntas. Depois de um tempo, o verdadeiro Cold Knight assumiu o controle. Jiang Yu enviou a ele o guia que havia pesquisado pessoalmente e pediu a Cold Knight que se apressasse em escolher jogadores para praticá-lo. De Ikil? Perguntou Noitifia após recebê-la. Ikil, só vamos usar isso quando não tivermos outra opção? Eu mesmo fiz este guia, disse Jiang Yu. Oh, Noitifia não se atreveu a dizer muito. Aos seus olhos, Ikil certamente continuaria vendendo seus guias. O líder da guilda havia lutado contra ele e, por isso, também criou um guia. Mesmo que Noitifia respeitasse muito o líder de sua guilda. Comparando os dois, ninguém em sã consciência pensaria que o líder da guilda era melhor que Ikil, certo? A Noitifia ainda convocara os jogadores para o treino. Primeiro, eles precisavam entender bem o guia. Cada membro acatou as instruções. Old Knight recebeu outra mensagem e viu que era de Lord Grimm. Irmão, você quer um guia? Desculpe, já temos um, respondeu Noitifia. Ah, de quê? Dos Antindine? Perguntou Ishio. Noitifia não respondeu por um tempo. O outro lado pensou que o guia fosse de Antindine. Se ele dissesse que era de Jiangyu, estaria claramente se rebaixando. Era como se o outro lado perguntasse se você tinha ido a um banquete. Você não poderia dizer com orgulho que tinha comido macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo não me daria nenhuma sensação de superioridade. Você não precisa se preocupar com isso, respondeu Noitifia. Ele se sentiu um pouco envergonhado. Não queria dizer que o guia veio do líder da guilda, pois, se o fizesse, sentiria que estaria desonrando o nome dele. Era um tanto vergonhoso. Mesmo sendo rival de Tyranny, Ikkil continuava sendo Ikkil. Para eles, Cold Knight sentia que nem sequer tinham o direito de serem seus inimigos. Capítulo 296. Posso comprar a minha parte. A ambição tirânica havia criado seu próprio guia. Ishio não ficou muito surpreso com isso. Com algumas dicas para orientar seu raciocínio, não importava o quão bons eles fossem, qualquer um gostaria de tentar. Afinal, pesquisar era grátis. Não apenas a ambição tirânica, mas também o castelo nebuloso eram iguais. Quando ele perguntou à névoa nebulosa, esta riu evasivamente, indicando que não precisavam dela por enquanto. Ishio entendeu e não os expôs. Mesmo que as duas guildas pesquisassem seus próprios guias, isso só reduziria o número de seus clientes. Esse tipo de arma secreta definitivamente não seria compartilhado com outras guildas, ou então criariam mais concorrentes. As duas guildas que haviam comprado o guia de Ishio anteriormente recusaram o novo. Ishio escolheu outra guilda. Mais uma. A Blue River recebeu a mensagem e respondeu. É isso aí. Da última vez, você perdeu a oportunidade. Desta vez, você deveria aproveitar. Da última vez foi Line Canyon. Mysticast usou esse guia? Perguntou Blue River. Claro. Qual é o preço? Perguntou Blue River. Uma lista de materiais apareceu diante dele. Blue River passou os olhos rapidamente pela mensagem e me respondeu, isso. Não sou só eu, receio que ninguém no 10º servidor possa atender às suas necessidades.
A lista era composta inteiramente de materiais incomuns da Floresta de Fogo. No entanto, eles só tinham começado a fazer a Floresta de Fogo 2 ou 3 dias antes e realmente não tinham muitos materiais. Não temos pressa. Não é a primeira vez que fazemos um acordo. Ainda confiamos um no outro, certo? Disse Ishio. O que ele quis dizer foi: você pode dar quando tiver. Da última vez, quando ofereceu seus serviços de guia, Blue River recusou porque havia feito um acordo com Tyrannical Ambition para desistir da competição pelo recorde do Line Canyon. Ele era claramente alguém que cumpria sua parte do acordo. Mesmo que fosse um momento em que sua guilda realmente precisava voltar, ele não usou nenhuma brecha como desculpa para quebrar o acordo. Como ele poderia não confiar em alguém assim? Certo, se você concordar, não há problema. Quando recebemos o material, entregaremos a você. Me dê um guia, respondeu Blue River. Me dê seu e-mail. Eu te envio. Blue River deu a ele seu endereço de e-mail e então perguntou: posso te perguntar uma coisa? Quantos guias você já vendeu? Blue River era uma pessoa compreensiva. Ele não era ingênuo. Da última vez, ele havia entendido completamente o valor e o propósito do guia. Este guia não era garantia de recorde. Era apenas um ingresso para a competição. Não fazia sentido vender apenas uma cópia. Em outras palavras, os recordes do 10º servidor estavam mais uma vez sob o controle de Lord Grimm. Contudo, Blue River sabia que, dada a identidade de Lord Grimm, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Só você por enquanto. Ah, Vré. Então, seria possível comprar os direitos de navegação. Mesmo sabendo que a probabilidade era baixa, do River não resistiu à tentação de perguntar. Se vendesse os guias, teria cerca de 10 guildas interessadas. Comprar os direitos de navegação. Isso significaria um preço 10 vezes maior. Não era algo que pudessem pagar. Ah, compra total. Vou verificar a correspondência. Blue River percebeu que Ishio estava evitando o assunto, então disse algo para quebrar o gelo. Inesperadamente, Lord Green enviou-lhe outra mensagem com uma nova lista: se você vai comprar tudo, então este é o preço. Blue River ficou surpreso. Ele descobriu que o preço de compra, que inicialmente considerara impossível, parecia viável. Comparado à lista anterior, esse preço de compra adicionava apenas alguns itens. Considerando o valor da lista, não era 10 vezes o preço, mas apenas 2 vezes. Um preço tão baixo estava completamente fora das expectativas da Blue River. Não acredito, murmurou Blue River colando a tela para cima e para baixo. Era só isso. Não havia mais nada depois disso. Será que há outra mensagem? Pensou Blue River. Depois de um tempo, outra mensagem apareceu. Quando ele o viu que era de Lord Green. O que você acha? Só isso. Perguntou Blue River sem conseguir se conter. Sim. Blue River hesitou. Não porque o preço fosse alto, mas sim porque era baixo demais. Que dilema. Se o preço fosse alto, ele não conseguiria comprar. Se fosse baixo demais, hesitava porque parecia haver uma armadilha. Mesmo que a outra parte confiasse nele, Blue River queria pagar a dívida. Mas, como líder da guilda, ele era responsável pelo 10º servidor e não podia agir por impulso. Posso pensar sobre isso? Perguntou Blue River. Ah, quanto tempo? Um dia está bom? Tudo bem. Ishio respondeu rindo. Como ele poderia não saber o que a Blue River estava pensando? Se ele pretendia comprar o guia, então precisava avaliar seu valor. A Blue River provavelmente o testaria, especialmente à meia-noite. A essa altura, a guilda Bluebrook começaria a competir pelos recordes no 10º servidor. Se ele realmente conseguisse estabelecer um recorde incrível, comprar o guia seria o mesmo que comprar o recorde. Será que o guia poderia ajudar a guilda Riacho Azul a fazer isso? Ishio não sabia. Afinal, Ambição Tirânica e Castelo Nebuloso já haviam criado seus próprios guias usando raciocínio semelhante. Ishio também não sabia o quão bom era o guia deles. Ele tinha certeza de uma coisa, porém, os guias de Ambição Tirânica e Castelo Nebuloso não poderiam ser melhores que o de Ishio. Não havia limite para batalha jogador contra jogador, pois as pessoas podiam progredir e mudar de personagem. No entanto, as masmorras eram fixas. Parte da sorte era controlada dentro de uma certa faixa. Havia, sem dúvida, um limite. Contanto que esse limite fosse atingido, o outro lado não tinha como ultrapassá-lo. Ishio pensou um pouco e então continuou a jogar. Ele já havia terminado as incursões nas masmorras de Sin City. Como resultado, Ishio fez o mesmo que Tanhou. Ele folheou guias enquanto fazia as missões necessárias do nível 31 ao 38. Mais uma vez, ele ficou sentado no mesmo lugar o dia inteiro, movendo-se apenas para comer. À noite, Kiao Ifan pegou seu Winch Ashir e entrou online. Ao ver o nível de Deus, ele também tossiu sangue.
Ishio perguntou a ele e, com certeza, a Tiny deles estava realizando o seu próprio evento de Natal. Como uma figura pequena na equipe, ele não podia ser tão livre quanto o Sumo Shen, e foi por isso que não entrou online naqueles 2 dias. Yao Ifan sabia das recompensas do evento de Natal. Ele imaginava que ficaria para trás em níveis, mas nunca pensou que seria tanto. O deus já estava no nível 38. Os dois teriam dificuldade para jogar um contra o outro. Ele estava se arrependendo de tudo. Se soubesse antes, teria entregado sua conta para alguém upá-la. Yao Ifan suspirou, mas estava impotente. Não havia como ele alcançar o nível desejado sozinho. Precisaria que alguém nivelasse o mapa para ele. Como resultado, Kiao Ifan não jogou muito naquela noite. Ele cumprimentou Deus rapidamente e saiu do jogo. Imediatamente contatou o jogador que estava upando sua conta e entregou o controle. Num piscar de olhos, já era meia-noite novamente. As entradas das masmorras estavam lotadas de jogadores. Ishio estava em seu posto durante o turno. Tanhou estava em seu posto designado, como de costume. Shengu foi dormir cedo. Vamos para a masmorra? Perguntou Tandhu. Ela havia passado o dia inteiro completando missões. Seu cérebro estava fito. Vamos lá, disse Ishio. Sumo Shen já estava online. Ishio e os outros dois se aproximaram e entraram no grupo. No momento, apenas as equipes de elite das grandes guildas estavam em Sin City. As equipes independentes ainda não tinham chegado. Na entrada, ele viu muitos IDs familiares. Eram todos jogadores com quem ele havia jogado durante o evento de Natal. Eles se cumprimentaram sem muita animação e depois entraram na masmorra. Eles definitivamente não se comparavam a 5, mas isso não significava que a masmorra seria difícil. Os três seguiram em frente. Conforme o horário se aproximava das 00H30, Ishio começou a prestar atenção às mensagens até as 00H40 sem nenhuma notícia sobre um recorde na masmorra. Ishio estava pensando que a primeira rodada na masmorra havia resultado em erros de todas as guildas, quando ouviu um anúncio: a ambição tirânica havia batido o recorde da guilda Jardim de Evas na masmorra da Cidade do Pecado. Capítulo 297. Eu já tive um guia. As equipes de Sin City das melhores guildas eram, sem dúvida, todas fruto do evento de Natal. Graças à experiência recebida como recompensa pelo presente final e a um dia dedicado a subir de nível, elas agora estavam no nível 39. É claro que, durante os eventos de Natal, as guildas obtiveram vários equipamentos de nível 35. Os membros dessas equipes já possuíam conjuntos completos. Pode-se dizer que a competição em Sin City atingiu um novo patamar de intensidade. O recorde anterior, pertencente ao Jardim das Ervas, já era bastante impressionante. Se fosse simplesmente um recorde quebrado, não seria tão surpreendente. No entanto, o recorde de 29:34:71 da Tyrannical Ambition superou o da Ebigarden em quase 3 minutos. Uma melhoria tão significativa claramente não era possível por mera sorte. Definitivamente, houve algum tipo de truque. O mundo ficou chocado, mas quando Ishio viu isso, seu coração se acalmou. Foi através do seu guia? Perguntou Tandhu. Não. Ah, então, como se compara ao seu guia? Um pouco pior, disse Ishio. Esse era o motivo de seu relaxamento. Se a Tyrannical Ambition não tivesse cometido nenhum erro durante a tentativa de quebrar o recorde, Ishio tinha certeza de que o guia havia cometido alguns deslizes e ainda não estava no limite. Contanto que a Blue Brook Guild seguisse exatamente as instruções do guia, quebrar o recorde não seria um problema. Então, quem comprou o seu guia? Perguntou Tandhu. Guilda Blue Brook, disse Ishio. Ah, Tandhu já havia aprendido esses nomes. Era difícil evitar uma discussão no chat global. Afinal, 3 dias antes, o Tyrannical Ambition havia sido duramente criticado publicamente. Mas com 2 álbuns impressionantes lançados em sequência, Line Canyon e Sin City, eles voltaram com um contra-ataque poderoso. Com um trabalho desses, a voz do Tyrannical Ambition soava justa e autoconfiante. TSK, 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 o pessoal da Tyranny é sempre assim, disse Sumo Shen. Como alguém do cenário profissional, ela estava acostumada a chamar o time assim. Para Sumo Shen, Tyrannical Ambition era a mesma coisa que Tyranny. Sim, eles são o tipo de pessoa que nunca para de provocar os outros, disse Yishio. Se o recorde deles for batido daqui a pouco, para onde irá a imagem deles? Eles são muito impulsivos. Podiam ao menos ter me consultado, disse Yishio. Se os jogadores da Tyrannical Ambition tivessem vindo falar com ele, ele poderia ter dito que o desempenho deles não era bom o suficiente. Se eles iam se gabar, ainda precisavam se esforçar mais, ou a reputação deles seria rapidamente prejudicada. Sumo Sheng riu e então disse: perguntar a você?
Você é a única pessoa que a ambição tirânica não quer reconhecer, não é? Essa pergunta realmente deixou Ishio perplexo. Sejam os membros da tirania ou os jogadores da ambição tirânica, nenhum deles gostava de Ikkyo. Ao ver que a equipe do 10º servidor havia quebrado o recorde da masmorra, Jian Yu pulou de alegria e comemorou com a pessoa ao seu lado. A incursão na masmorra foi um sucesso. Ela tocou de Knight. Sim, eu vi. Jian Yu sorriu em resposta. O guia havia sido feito por ele, então naturalmente tinha uma ideia de qual deveria ser o recorde. Tudo o que podia ser feito já havia sido feito. Se quisessem melhorá-lo ainda mais, dependeria da sorte. Em resumo, era até aí que chegariam. Nós simplesmente não sabemos nada sobre Ikki e Noitifia não estava tão animada quanto Jian Yu. A masmorra está marcada. Não importa o quão bom que o seja, há um limite para a velocidade com que se pode ir. O recorde não vai a lugar nenhum. Jian Yu havia se esforçado muito para criar o guia e tinha grandes expectativas em relação a ele. Ele estava claramente muito mais confiante em seu guia do que Noitifia. Noitifia percebeu que o raciocínio do líder da guilda fazia sentido, mas ainda assim estava inquieto. Queria perguntar a Ikkyo, mas também não queria parecer fraco diante dele. Mesmo que Ikkyo fosse um grande deus, como alguém da ambição tirânica, não queria se humilhar perante ele. Mais 10 minutos se passaram desde o início do recorde de Tyrannical Ambition. O mundo ainda o comentava e nenhum novo recorde foi estabelecido. O trio de Yishio levou 50 minutos para finalmente concluir sua primeira tentativa. Sem dizer mais nada, eles entraram na pista novamente. Pouco tempo depois, Ishii voltou a prestar atenção às mensagens. Se um segundo álbum fosse ser lançado, já estava na hora. Pouco tempo depois, outro anúncio foi feito para Sin City. O novo recorde foi estabelecido por Misty Castle, com o tempo de 29:33:46. Um segundo. Eles só tinham batido o recorde do Tyrannical Ambition por um segundo. Uma diferença tão pequena era um pouco frustrante, mas era comum nesse tipo de competição entre especialistas. Quando Jian Yu viu o registro de Mysticastle, ele não ficou bravo. Pelo contrário, deu uma gargalhada e mandou uma mensagem para Code Knight. Veja só, o guia dele é o mesmo. Da última vez, o Castelo Nebuloso comprou o guia. Jian Yu pensou que eles fariam o mesmo desta vez. Ele não imaginava que o Castelo Nebuloso faria o mesmo e também tentaria criar seu próprio guia. Continuem tentando. Jian Yu incentivou seus camaradas do 10º servidor. Ao pensar no gasto que Misty Castle teve para comprar o guia a fim de bater o recorde, enquanto sua ambição tirânica havia dependido apenas deles mesmos, Jian Yu se sentiu superior. A ambição tirânica não queria parecer fraca diante de Lord Grim, mas Misty Castle era diferente. Mesmo tendo recusado educadamente a oferta de Lord Grim para ser guiado, com o novo recorde, Azimist enviou uma mensagem a Lord Grim. Como foi? Este recorde é bom o suficiente? Sim, tudo bem, respondeu Ishio. Se usássemos seu guia, como seria? Perguntou Misty Castle. Seria melhor que o seu. Sério? Azimist enviou um emoticon com uma careta. Ele não tinha certeza se Ishio estava o enganando, então usou um emoticon para expressar seus sentimentos. É verdade, respondeu Ishio com um emoji de óculos de sol. Se Azimist acreditaria nele ou não, só o tempo diria. Bom, então qual guilda comprou seu guia? Misty Castle não acreditava. Se realmente existisse um guia melhor que o dele, 2 recordes já haviam sido estabelecidos, então onde estava esse recorde ainda melhor? Mas ele não precisou esperar pela resposta de Ishio. Um anúncio surgiu rapidamente. Parabéns à guilda Bluebrook por estabelecer o recorde da masmorra de Sin City, com o tempo de 28:12:52. Ao mesmo tempo, Ishio recebeu uma nova mensagem da Blue River com 2 palavras: compre tudo. Você acredita em mim? Ishio sorriu. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Se o preço não for suficiente, podemos aumentar. Blue River até pediu um aumento, demonstrando a confiança que tinha no guia. O preço do guia já era mais barato do que se Ikkyo o substituísse pessoalmente. O valor da indenização também estava dentro do limite aceitável para Blue River. Não precisa disso. Vai ser a mesma lista que te enviei à tarde. Sem problema. Assim que recebemos o material, enviaremos para vocês, respondeu a Blue River. Ok. Ele fechou a janela de bate-papo do Blue River. Ainda havia novas mensagens do Azimist. Será que é a guilda Blue Brook? Com certeza, o seu guia é muito melhor que o nosso. Qual é o seu preço desta vez? Diga-me. Olá, 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 olá. Tem alguém aí? Azimist enviou-lhe 4 mensagens consecutivas. Os guias estão esgotados. Esgotado.
Você consegue esgotar tudo? Azimis respondeu rapidamente, mas quando terminou, percebeu a resposta, a Dilda Bluebrook comprou tudo? Havia uma cópia para mim, mas eu não a valorizava. Azimis saiu chorando. Good Night, da Tyrannical Ambition, não se mostrou tão emotivo. Ele queria ter valorizado a cópia, mas o líder da guilda, Jiang Yu, estava determinado a lutar por ela. Jiang Yu até mesmo parou de se importar com seu trabalho no domínio celestial e se concentrou no 10º servidor. Quando o relatório da guilda Bluebrook foi divulgado, Noitifia sentiu que as coisas não estavam nada boas. Ele já havia recusado a ajuda de Ikkyo. Deveria pedir a ele agora? Não queria se humilhar perante Ikkyo, mas sempre era ele quem tinha que fazer todo o trabalho sujo. Noitifia estava deprimido. Contudo, esperava que o líder da guilda continuasse teimoso e se recusasse a pedir ajuda a Ikkyo. Assim, não precisaria passar vergonha. Capítulo 298. A pesquisa é a chave para a eficiência. Flirtirane. Estúdio de jogos. A meia-noite deveria ser a hora de trabalho desses jogadores. Mas, com mais um revés depois de apenas alguns dias de felicidade, muitos se sentiram cansados instantaneamente e desistiram do trabalho desta noite. Aproveitando-se do mau humor de Jiang Yu, a maioria dos jogadores fugiu. Jiang Yu encarava seu guia em choque. Este guia fora feito com seu suor e lágrimas. Ele pensara ter criado um guia no seu limite. Estava cheio de confiança e demonstrara isso a todos ao seu redor. Mas o recorde do Bluebrook Guild foi como um tapa na cara dele, tão pesado que o deixou com o rosto vermelho. Noitifia ainda estava preocupado se Jiang Yu iria para pedir ajuda a Lord Guion, mas naquele momento, Jiang Yu estava envergonhado demais para dar a ordem. A complacência leva a perda. A modéstia traz lucro. Jiang Yu compreendeu plenamente o significado disso. Ele estava realmente muito triste. O que exatamente estava faltando em seu guia? Jiang Yu foi ao documento. Ali estava tudo o que ele havia pesquisado sobre a prisão subterrânea de Sin City. Ele só podia suportar o golpe. Como grande líder da guilda, ele tinha que ser respeitado. Onde ele havia errado? Jiang Yu pensou ansiosamente. Quanto mais ansioso ficava, mais confusa sua mente se tornava. Quanto mais confusa sua mente se tornava, mais difícil era encontrar o problema. Não procurar Ikkyo e perguntar à guilda do Riacho Azul? Jiang Yu até pensou nisso, mas logo refletiu novamente. A guilda do Riacho Azul estava competindo com eles. Por que revelariam seus métodos a ele? Que estupidez! Jiang Yu percebeu que esse pensamento demonstrava a confusão mental que o consumia. Só posso contar comigo mesmo. Jiang Yu disse para si mesmo. Noitifia viu que Jiang Yu não o chamou e ficou muito feliz. Os dois não sabiam o que o outro estava pensando, mas cada uma de suas ações complementava o que o outro desejava. Após a guilda Bluebrook concluir a compra, Blue River soltou um suspiro de alívio, mas não relaxou completamente. Como especialista, ele também podia ver que não era necessário que um deus de alto nível como Ikkyo criasse o guia. Ao verem o guia, a maioria dos seus pensamentos foi: por que eu não pensei nisso? Se tivessem sido eles a criar o guia, quanto tempo teriam levado? Blue River não sabia, mas sabia que, depois de quebrar o recorde, estavam numa posição vantajosa. Os guias podem ser considerados como pesquisa e desenvolvimento técnico para as masmorras. Se Tyrannical Ambition e Mystic Castle não tivessem estabelecido o recorde, talvez Blue River não o tivesse comprado. Foi somente depois que essas duas guildas estabeleceram o recorde que a guilda Bluebrook entendeu o valor do guia. Mesmo que não fosse absoluto, naquele momento a aquisição significava que eles estavam na liderança. O guia de Rishil, mesmo que a guilda Riacho Azul tentasse encontrar pontos de melhoria, não conseguiria apresentar nada de novo. Quanto ao Castelo Nebuloso, eles sabiam que não havia como obter o guia de Lord Guion. Com sua força, eles tinham a capacidade de competir. Mas competir com o recorde atual não seria fácil. A oportunidade havia sido colocada diante deles, mas eles não a valorizaram. Depois de perdê-la, só isso estava lá para trás com arrependimento. Quanto à ambição tirânica, Jiang Yu recusou-se a ceder e continuou a pesquisar. Contudo, dada a sua confiança no seu guia, sabia que este já representava o seu limite. Se quisesse ultrapassar esse limite, como seria fácil? Além disso, a sua reputação estava em jogo e sentia-se demasiado envergonhado para pedir ajuda a outros. Seguiu em frente sozinho, usando apenas a sua força bruta, debatendo-se e debatendo-se, mas sem sucesso. Ishio estava agora muito mais despreocupado. Depois de concluir as missões necessárias, Lord Guin estava quase no nível 39. E agora, ele estava pronto para pesquisar o guia da próxima masmorra. A venda do guia de Sin City tinha corrido extremamente bem. Com um preço que nem mesmo Blue River conseguia acreditar, ele esgotou o estoque facilmente.
Parecia que ele poderia ter lucrado mais se não o tivesse vendido, mas na realidade não era esse o caso. Assim como as guildas mais importantes não ousavam procurar Lord Grimm para substituí-los, a venda desses guias só poderia ser conhecida por uma pequena parte das guildas. Não seria bom se a notícia vazasse. Se os jogadores soubessem que as guildas estavam usando seus guias para bater recordes e que não estavam fazendo isso por conta própria, seria como antes. Os recordes não teriam valor algum e Ishio não teria nada para vender. Por isso, era melhor que esses guias fossem distribuídos aos poucos, em privado. Se ele vendesse abertamente e algum malfeitor esperasse as guildas registrarem os fatos para depois revelar o segredo, seria muito ruim. Desta vez, quando Mishikastre foi até Ishio para negociar, mesmo tendo adivinhado para quem o guia havia sido vendido, Ishio nunca confirmou que se tratava da guilda Blue Brook. O motivo foi justamente para evitar essa situação. Às 7 da manhã, Ishio havia terminado seu turno. O recorde do 10º servidor na masmorra de Sin City permaneceu o mesmo, estabelecido a 1h da manhã. Depois disso, no segundo, terceiro e quarto dia, Bluebrook Guild, Tyrannical Ambition e Mishikastre trabalharam duro. Bluebrook Guild estabeleceu novos recordes, mas a diferença de tempo entre eles não foi muito grande. Todos ficaram mais ou menos no mesmo tempo. Já Mishikastre e Tyrannical Ambition, embora tenham conseguido alguns avanços, a distância entre seus recordes e os de Bluebrook Guild ainda era considerável. A partir do nível 20, quando a luta pelos recordes das masmorras começou, a batalha sempre foi sangrenta. Cada masmorra foi conquistada, onda após onda. Mas desta vez, as outras guildas pareciam ter sido completamente derrotadas. Apenas a guilda Riacho Azul se destacava no topo, sem qualquer concorrência. Ao final do quarto dia, os 10 primeiros lugares no ranking das masmorras da Cidade do Pecado estavam completamente ocupados pela equipe da guilda Riacho Azul. E nesse momento, os melhores jogadores do 10º servidor estavam alcançando o nível 40. O nome da guilda Bluebrook ecoava por toda a Cidade do Pecado, e eles haviam aprendido o benefício de serem líderes em tecnologia de masmorras. Nesse momento, eles alcançaram o nível 40 e estavam prontos para se preparar para o desafio da nova masmorra. A primeira coisa que precisavam fazer era encontrar Ishio para guiá-los. Deus, Blue River enviou um emoji de respeito. Sim, temos um material. Como podemos entregá-lo a vocês? A guilda Bluebrook finalmente reuniu todo o material necessário para a rescisão do contrato com a Fury Forest. Você pode simplesmente me enviar, disse Ishio. A caixa de correio do jogo podia receber praticamente qualquer coisa, exceto jogadores. Tá bom, tá bom. Eh, você entende. O River Rio. Você está falando do guia da masmorra do Lago das Mil Ondas? Claro, claro. O River estava um tanto nervoso. Ele temia que o outro lado tivesse alguma resposta inesperada. Quando olhou novamente, viu uma nova lista de materiais. Com isso, que tal comprarmos tudo? O revelou. Ele reconheceu alguns dos itens. Eram materiais da Cidade do Pecado. Eles não tinham todos os itens da lista. Mesmo tendo participado da Cidade do Pecado várias vezes, o problema era que não havia muitas equipes participando, então eles não tinham muitos materiais. No entanto, considerando as experiências anteriores deles com Nikkil, Blue River achou que não tê-los por enquanto não seria um problema. De qualquer forma, ele confiava que a outra parte não mentiria, então perguntou diretamente o preço da compra. Você quer comprar tudo de novo? Desta vez, 10 vezes mais, respondeu Ishio. Capítulo 299, Grande Liquidação. 10 vezes. Sinceramente, esse preço não foi uma surpresa para Blue River. Afinal, vender mais de 10 exemplares do guia não seria difícil. No entanto, Blue River, que já havia provado daquela doçura antes, ficou desapontado ao ouvir o preço. O preço era um pouco alto demais para apenas um registro de masmorra. Blue River tinha certa compreensão da personalidade de Ishio. Ele suspirou, mas não pechinchou quanto ao preço e simplesmente respondeu: Tudo bem, me dê uma cópia. Você vai comprar tudo? Perguntou Ishio. Não, não. Eu só quero uma cópia normal, disse Blue River apressadamente. Certo, vou te enviar agora mesmo. Blue River ficou um pouco surpreso, porque de repente parecia que ele tinha comprado um macarrão de arroz para a viagem. Ao pensar nisso, ele abriu sua caixa de correio e encontrou o guia. Rio Azul o abriu imediatamente e o estudou. A ciência e a tecnologia da masmorra haviam chegado. Ele precisava se apressar e entendê-las antes de começar a usá-las. A guilda Bluebrook já estava trabalhando nisso. O castelo nebuloso não estava parado. Eles haviam investido muito tempo, mas não conseguiram criar o guia mais avançado. A competição de masmorras era um evento de ritmo acelerado.
Eles estavam atrasados em tecnologia e não podiam mais depender dela. Como resultado, depois de atingir o nível 40, Azimuth também comprou um guia. Após comprá-lo, ele utilizou a tecnologia mais recente, aproveitando-a como forma de aprendizado. Quanto à ambição tirânica, Jiang Yu passou 4 dias estudando a masmorra da Cidade do Pecado, mas sempre ficava um passo para trás. Quem sabe quantos fios de cabelo ele já havia arrancado. Por causa da relação especial entre ele e a identidade de Yeshiu, Jiang Yu complicava as coisas para si mesmo. Quando chegaram ao domínio de nível 40, ele ainda não havia terminado com a Cidade do Pecado, e a nova masmorra do Lago das Mil Ondas surgiu. Quanto às outras guildas, como o Jardim de Evas, elas não eram tão tolos. Todas se dirigiram ao Lord Gim para questioná-lo sobre a situação. Ishio manteve a calma e a compostura ao vender seus guias. Ele não baixou a guarda com aqueles que perguntavam sobre a situação de outros compradores. No entanto, como havia um limite na quantidade de materiais de alto nível disponíveis, Ishio só permitia que guildas confiáveis, como a Guilda Riacho Azul, pagassem por esses materiais incomuns de alto nível posteriormente. Para as guildas com as quais ele não tinha familiaridade, sua lista continha apenas os materiais que elas possuíam. Primeiro os materiais, depois os guias. Se não tivessem os materiais, poderiam substituí-los por outros para compensar. Num piscar de olhos, Yeshil vendeu 10 cópias da Masmorra do Lago das Mil Ondas. As 10 guildas que compraram o guia começaram a treinar. Os recordes mudavam constantemente, fazendo com que todos as observassem atentamente, como quem admira flores do alto de um cavalo. Quando viram seus templos, todos se entenderam. Para não desperdiçar os materiais de suas guildas, todas elas treinaram com ainda mais afinco. A competição pela Masmorra do Lago das Mil Ondas foi extremamente intensa desde o primeiro dia. A ambição tirânica ainda estava perplexa. Como podia ser tão incrível? Os resultados dessas 10 guildas haviam deixado todos os outros competidores para trás, e a ambição tirânica estava entre os aniquilados. Após ranger os dentes, Jiang Yu finalmente se conformou. Esquece. Se todo mundo já entrou na onda, então o que estamos esperando? Vamos comprar logo um exemplar. Noite Fia não esperou mais. Quando viu que Jiang Yu finalmente havia se redimido, não se importou com sua honra. Ele contatou diretamente Lord Grimm. Yeshil não disse mais nada. Se você quer um guia, então precisa pagar pelos materiais. Não importa quem você seja. A guilda tiranical Ambition pegou o guia e imediatamente começou a pesquisá-lo. Mesmo tendo começado mais devagar, todos tinham o mesmo guia. O fator decisivo não era mais quem tinha o guia, mas sim o nível de habilidade da guilda. O guia de Lord Grimm, como passaporte para a competição, finalmente estava em funcionamento. Chen Wei também sabia sobre o guia de masmorras. Ninguém se importava tanto com os registros do 10º servidor quanto a excelente dinastia. Ele precisava desse guia. Como Liao não se importava mais com o 10º servidor, confiando apenas na força de sua própria guilda para criar um guia, eles também ficaram para trás. Após refletir, Chen Wei encontrou um auxiliar de confiança que não conhecia o nome da guilda para enviar uma mensagem privada a Lord Gim e ver se conseguia um guia. O resultado superou suas expectativas. Esse personagem desconhecido conseguiu adicionar o Lord Gui na sua lista de amigos. Depois de explicar o motivo de sua presença ali, ele também recebeu uma recompensa. A lista de preços foi enviada para Shen Yui. Depois de analisá-la, ele não viu nada de anormal e imediatamente enviou os materiais. Ao conferir o guia, viu que não era falso e secretamente se sentiu satisfeito. Pensou que havia aplicado um truque inteligente, enganando Ikkyu com facilidade. Isso o deixou bastante contente. Quanto a Yeshil, quando viu que um jogador desconhecido lhe havia pedido para comprar um guia, não se surpreendeu muito. Manteve sua atitude indiferente e disse o preço. A grande venda de Yeshil rendeu um bom lucro. Quanto a quem havia batido os recordes, ele não se importava. Ainda era cedo demais para ver os resultados. No momento, ele estava acompanhando a página oficial. O ano novo estava chegando e logo haveria um evento. Contudo, como as recompensas do evento de Natal tinham sido muito boas, se tudo corresse como de costume, o evento de Ano Novo não seria tão expressivo. Hoje foi o último dia do ano e passou num piscar de olhos. O jogo anunciou um novo evento, uma cadeia de missões. Ishio deu uma olhada rápida na cadeia de missões e viu que era bem complexa e até um pouco difícil. As recompensas desse tipo de missão não deveriam ser ruins, certo? Ele imediatamente foi direto para a seção de recompensas. Ishio imediatamente se sentiu decepcionado. Os jogadores que completassem a missão participariam de um sorteio. As recompensas não eram ruins, mas o problema é: todas as recompensas eram itens reais. Em termos de recompensas, o evento de Ano Novo de Glory não decepcionou os jogadores.
Mas para Ishio, itens reais, sejam computadores, mouses, monitores, celulares, teclados, cartões de conta ou moeda do jogo, não tinham qualquer interesse. À meia-noite, o calendário virou para um novo ano. O evento de Ano Novo de Glory começou. Analistas apontaram que, devido à complexidade e dificuldade do evento, mesmo que só pudesse ser concluído uma vez, poderia levar mais de 3 dias para ser finalizado. Os jogadores não se deram ao luxo de serem negligentes. Quando o evento começou, os NPCs foram inundados por jogadores. Ishio não estava realmente interessado nas recompensas, mas ouviu dizer que a experiência da sequência de missões não era ruim, então ele também participou. Por mais difíceis que fossem as missões, se jogadores como Ishio não conseguissem completá-las, seria preciso suspeitar das intenções da empresa de jogos. Será que eles pretendem dar essas recompensas aos jogadores ou não? Como resultado, as missões, que os analistas afirmavam que não seriam concluídas em menos de 3 dias, foram finalizadas por Ishio em 3 horas. Logo depois, ele recebeu sua recompensa, o yuan em moeda do jogo, o que fez Ishio questionar seriamente se os lucros obtidos com a venda de seus guias haviam consumido toda a sua sorte. Após concluir as missões, Ishio, impotente, foi continuar a subir de nível. Ishio pensou em aproveitar as missões do evento. Deveria criar um guia para vender, oferecer seus serviços para as partes mais difíceis da missão. O valor de realizá-las era muito baixo. Não havia grandes perspectivas de retorno. Os jogadores poderiam fazê-las com a ajuda de seus amigos. Ser incapaz de concluir as missões em 3 dias era um completo absurdo. Os prêmios do evento de Ano Novo não foram nada ruins. Nesses 3 dias, ouvia-se frequentemente gritos de alegria no Lan House feliz. Alguns até ganharam um computador, o que fez com que todos os outros os olhassem com inveja. Durante o evento, a competição nas masmorras foi tão acirrada como sempre e o progresso de nível foi tão rápido como sempre, em que elas, mais duas guildas procuraram Michiel em busca de um guia. Com os materiais que ele adquiriu com a venda de seu guia, o guarda-chuva das 1000 chances foi totalmente aprimorado para o nível 35. No dia em que o evento terminou, Ishio fez o de sempre. Levantou-se e estava prestes a ir para a área de fumantes para jogar, quando foi repentinamente interrompido por Shengu. Venha viajar comigo neste fim de semana. Viagem. Ishio ficou surpreso. Até mesmo o gerente de uma LAN house tinha que fazer uma coisa dessas. Sim, para a cidade S, disse Shengu. Cidade S. Ishio ficou olhando fixamente, quando de repente se lembrou de algo. Capítulo 300. 3 bilhetes. No primeiro fim de semana de cada ano, a Glory Pro Alliance reunia todos os jogadores profissionais para um encontro. O evento contava com diversas apresentações, especialmente a competição All-Star. 24 profissionais eram escolhidos por meio de votação popular. Pode-se dizer que esses 24 jogadores eram os 24 mais populares, com as maiores bases de fãs. Devido a esse evento da Glory, o encontro também era chamado de fim de semana All-Star. Após o grande sucesso do primeiro All-Star Weekend na terceira temporada da Glory Pro Alliance, o evento retornou todos os anos, com um clube diferente responsável por sediá-lo. Este ano, a oitava temporada da Glory e o sexto All-Star Weekend foram sediados pelo Clube Sansara. O Clube Sansara estava localizado na cidade S. Assim que Ishio ouviu Shengu dizer que iriam para a cidade S no fim de semana, ele pensou neste dia especial e entendeu o que estava acontecendo. Vamos participar do All-Star Weekend? Perguntou Ishio. Sim, consegui 3 ingressos. Incrível, né? Exclamou Shengu. Embora a competitividade durante o All-Star Weekend não seja tão acirrada quanto em uma partida normal, para muitos fãs, a oportunidade de assistir a um evento tão emocionante já valia o preço do ingresso. Consequentemente, os ingressos para o All-Star Weekend eram extremamente disputados. Para conseguir um ingresso, dinheiro não era tudo. A sorte também desempenhava um papel fundamental. Nada mal, nada mal. Ishii forçou um sorriso. Fim de semana do All-Star. Devido ao seu status, ele era escolhido como um dos 24 jogadores todos os anos. Mesmo este ano, desde o início da votação no começo da temporada, ele recebeu uma quantidade muito alta de votos. Seu nome só foi retirado da lista porque ele se aposentou no meio da temporada. Para Yeshio, que não queria se expor em público, o All-Star Weekend era um evento que exigia muita interação, então, sinceramente, não era um evento do qual ele gostasse de participar. O All-Star Weekend era uma performance, portanto a competição não era muito séria. As batalhas entre os dois lados não aconteciam em uma área fechada como em lutas convencionais. O palco era montado de forma que o público pudesse vê-los diretamente. Consequentemente, Ishio sempre se escondia atrás do palco.
Seu computador era então conectado ao palco por um cabo. Ishio foi o único que não subiu ao palco. No passado, sua invisibilidade fazia parte do evento All-Star e até se tornou uma espécie de piada. Mas a competição All-Star desta vez não teria mais essa parte. Ishio havia conseguido escapar da competição All-Star deste ano com grande dificuldade. Como ele poderia imaginar que Shengu compraria um ingresso e o convidaria para ir junto? No passado, ele havia participado, e desta vez seria apenas um espectador. Pensando nisso, decidiu que não havia problema e, consequentemente, não recusaria o convite de Shengu. Na cabeça de Shengu, ela não imaginava que alguém que jogasse Glory recusaria uma viagem desse tipo. Por isso, ela avisou Ishio. Ela não tinha intenção de negociar e não percebeu a relutância de Ishio. Ela já havia resolvido a questão de os três não trabalharem na Lan House durante o fim de semana. Três ingressos significavam, naturalmente, três pessoas. Ishio, Shengu e a outra pessoa era, claro, Tandhou. Tandhou já sabia, embora demonstrasse seu tédio habitual. Ela claramente não era uma fã tão fanática quanto Shengu. Depois que Ishio entrou online, ele jogou um pouco e então viu que a névoa purificadora de Sumo Shing havia entrado em ação. Amanhã irei para a cidade S. Sumo Shing enviou uma mensagem. Considerando o nível de habilidade de Sumo Shing, havia bastante controvérsia sobre se ela deveria ou não estar entre as 24 melhores jogadoras. No entanto, os convites para a competição All-Star não eram escolhidos com base na habilidade, mas sim na popularidade. Nesse quesito, Sumo Shing era a favorita entre os fãs de Glory. Desde o início do evento, ela sempre foi escolhida como uma das 24 estrelas. Sim, eu também irei, respondeu Ishio. Ah, você também vai? Eles te encontraram? Perguntou Sumo Shen. O quê? Quem me encontrou? Ishio estava perplexo. Para o All-Star Weekend deste ano, é claro. A Sansara esperava que você pudesse subir ao palco com um convite especial, então eles entraram em contato com a excelente Air. O empresário até veio me perguntar se eu poderia entrar em contato com você. Eu, no entanto, o ignorei, respondeu Sumo Shen. Ah, não isso. Eu tenho ingresso. Você comprou um ingresso. Que atencioso. Não, é minha chefe. Ela conseguiu 3 ingressos e me pediu para ir junto, disse Nishio. Como espectador. Sim. Provavelmente será uma sensação muito diferente, não é? Provavelmente. Eu também quero ser espectador. Ficar doente de novo? Sugeriu Ishio. Provavelmente não vai funcionar desta vez. Sumo Shen fez uma carinha triste. Quando faltou a atividade de Natal da equipe, ficou óbvio que estar doente era apenas uma desculpa. Eles simplesmente não se importaram com ela. Já este evento All-Star, embora não fosse uma competição oficial, era definitivamente um evento oficial. Doente. Precisariam de provas. Vamos lá. Ishii obviamente entendeu. Era bem difícil escapar desse tipo de evento oficial. Ishii não era o único que não queria participar do evento All-Star, mas todos foram mesmo assim. Depois de conversarem um pouco, as duas continuaram a jogar. Era apenas o fim de semana das estrelas. Elas já tinham ido muitas vezes. Não havia nada de extraordinariamente incrível nisso. Acontece que Shengu só tinha assistido às transmissões ao vivo antes e não tinha parceiros de jogo, então estava com preguiça de ir. Agora que tinha Yeshio e Tang Wu para acompanhá-la, Shengu comprou 3 ingressos e se preparou para participar da festa. Passou-se um dia e chegou a sexta-feira. À tarde, os três voaram para a cidade S. Chegaram ao hotel que Shengu havia reservado. Ela e Tang-Ho ficariam no mesmo quarto. Ishio teve sorte e conseguiu um quarto só para ele. Depois de arrumar as coisas, Shengu gritou para que se preparassem para ir embora. O fim de semana das estrelas não duraria apenas um dia. Começaria às 8 da manhã de sexta-feira e duraria 2 dias e meio. Shengu já não aguentava mais esperar. Arrastou os dois para fora de casa e estudou o mapa durante todo o caminho. Mesmo depois de olhar para ele por um longo tempo, ainda não tinha entendido como chegar ao evento. Ishio estava prestes a dizer algo quando Shengu tomou uma decisão repentina: chamar um táxi. Mas esse taxista claramente não era fã do Glory. Para ele, Club Samsara não era um ponto de referência. Depois de ouvi-la, ele parou o táxi e perguntou repetidamente a Shengu se aquelas eram as palavras certas. Então, sem saber o que dizer, perguntou: Você sabe como chegar lá? Shengu tossiu sangue. Ela havia chamado um táxi porque não sabia onde ele estava. Não é muito longe daqui, disse Shengu vagamente. De fato, não era tão longe. Ela havia reservado um hotel perto do Club Samsara. Ishio se intrometeu na conversa. Siga pela rua Shanji e vire à esquerda na Ponte Exalgia. Assim que passar o cruzamento, teremos chegado. Ah, ali ele está.
O taxista ouviu e entendeu imediatamente. Pisou nos pedais e eles seguiram viagem. Xingu respondeu estupidamente: Onde é isso? Clube Sansara, disse Ishio. Você já esteve aqui antes? Perguntou Xingu, quando de repente se lembrou de algo. Ah, esqueci. Mesmo sendo uma personagem pequena, você ainda precisa fazer parte de uma equipe, certo? Já visitou todos os clubes? Sim, Ishio assentiu com a cabeça. Então por que você não disse nada antes? Perguntou Xingu. Eu estava prestes a. Assim que o táxi começou a se mover, Xingu parou de discutir. O táxi seguiu as indicações de Ishio e, de fato, não era tão longe. Quando estavam quase chegando, o táxi parou de repente. O taxista colocou a cabeça para fora da janela e olhou para o trânsito. Abriu a boca, atônito. Por que o trânsito está tão ruim? O taxista não conseguia entender o motivo do condicionamento. Está vendo a calçada ali na frente? Pode nos deixar descer ali, disse Ishio. Como resultado, os T's desceram na calçada. Eles olharam para o engarrafamento. Shengun não estava infeliz, mas sim animada. Uau, uau. Tudo isso por causa da competição All-Star? Que emocionante. Olha só. Sim. Ishii obviamente sabia o motivo. Os experientes não iriam de carro para o evento. Eles ficariam presos no trânsito e era muito provável que não conseguissem encontrar uma vaga para estacionar. Mostre o caminho. Shengu acenou com as mãos. Ao perceber que Ishio conhecia o caminho, ela jogou o mapa na lata de lixo. Ishio olhou em volta para a esquerda e para a direita. Ele guiou os dois e logo chegaram. A entrada já estava preparada. Em meio à multidão, os T's entraram rapidamente no estádio de Sansara. O estádio de esportes não era menor do que um estádio convencional. A maior diferença era que o palco no meio do estádio tinha muitas telas eletrônicas. Quem assistia à transmissão pela TV e internet só podia ver as cenas selecionadas pela plataforma. Mas no local do evento, cada espectador tinha sua própria tela individual. Os espectadores podiam escolher assistir de diversos ângulos. Havia também imagens em câmera lenta para apreciar. Desse tipo de arena de esportes, além da atmosfera, eles podiam assistir de todos os ângulos, algo que quem assistia pela transmissão não tinha. Principalmente na competição por equipes, os 10 personagens lutavam em pontos diferentes do mapa. A forma como a transmissão escolheu o ponto de vista realmente despertou a curiosidade dos internautas. Somente quem estava presente pôde apreciar plenamente o brilho da competição.